Boa noite. Vamos fazer uma leitura e uma reflexão numa passagem que eu gosto muito no livro de Lucas. Lucas, capítulo 6, versículos de 6 até 11. O homem da mão ressequida, é o título. Diz assim: Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem com o que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixar perecê-la? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Jesus era um homem extraordinário. Ele conseguia ver para além daquilo que as pessoas eram. Ele via a necessidade de cada um. E neste caso aqui, este homem nem estava ali procurando Jesus, pelo menos não é o que diz o texto. Mas Jesus viu aquele homem, cuja mão direita estava ressequida, estava ferida. Fico imaginando há quantos anos esse homem não conseguia mover aquela mão. E para o judeu, a mão direita era muito importante. Podia ser um homem triste, podia ser um homem que as pessoas não conviviam bem com ele, mas ele estava ali, aprendendo mais sobre a palavra, mesmo com aquela dificuldade. E a gente pode tirar daí duas lições. Primeira lição: não deve ter sido fácil para aquele homem estender a sua mão. Imagina aquela ferida, aquela chaga de tanto tempo. Com certeza ele estava sofrendo há tanto tempo com aquela chaga. Não deve ter sido fácil para ele se colocar no meio dos fariseus, das pessoas importantes. Ele, um homem com um defeito no corpo. Ele, com certeza, um homem que era impedido de conviver com as outras pessoas. Mas ele respondeu a Deus. Ele respondeu a Cristo. E ele compareceu no meio deles. E nós também somos convidados a comparecer perante Deus, comparecer perante Jesus, mesmo com nossas chagas. Não foi fácil para aquele homem abrir aquela mão e mostrar o seu problema. Como para nós também, não é fácil, às vezes, se aproximar de Deus com o coração aberto, compungido, arrependido. Porque às vezes nossas chagas também são muito grandes, nossos pecados são muito grandes. Talvez aquele pecado que nós há muito tempo estamos escondendo de nós mesmos. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, nós somos convidados a abrir essa chaga, a abrir essa mão ressequida, a abrir para Jesus aquela dificuldade que temos, espiritual. Então é o primeiro convite que nós recebemos quando batizamos. Arrependa-se. É a primeira coisa que Jesus falava. Vai e não peques mais. Então, que nós possamos comparecer diante de Jesus, de coração limpo, mostrando sem vergonha, sem ter medo, as nossas dificuldades. Ele é poderoso para nos auxiliar, para nos curar de todo o mal espiritual que nós possamos ter. Em segundo lugar, também, quando Cristo chamou aquele homem e mandou ele estender a mão, talvez as pessoas que estavam ali assistindo devem ter pensado, mas como? O que vai acontecer? Esse homem está com essa mão seca, né? Com certeza já não havia mais carnes normais ali naquela mão. Mas ele confiou e entregou a Cristo. E Cristo foi aquele que teve poder para restaurar aquela mão. Então nós não só não temos que ter vergonha de aproximar de Cristo com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades, mas confiar que Ele é aquele que pode nos curar, Ele é aquele que pode nos livrar
de todas essas dificuldades que nós temos, né, para abandonar os pecados, que nós, com certeza, em algum momento da vida, em alguma área da nossa vida, existe alguma dificuldade que a gente luta com ela, e luta todos os dias. E quando a gente vê, a gente ainda está ali cometendo os mesmos erros. Mas, quando nós confiamos em Cristo, Ele é poderoso para nos perdoar e nos curar. Como foi com várias pessoas aqui, né, nessa passagem por Cristo na Terra. Todas que confiaram suas vidas a Cristo, que confiaram que Ele era a pessoa que tinha capacidade de curá-las. Cegos, coxos, mancos, paralíticos, leprosos, todos eles se aproximaram de Cristo e receberam de Cristo essa atenção que Ele tinha com todos, sem distinção. Então, que nós possamos ter a coragem de se levantar quando Cristo nos chamar, se colocar no meio de qualquer que seja, sem vergonha, e mostrar para Cristo que nós estamos arrependidos das nossas dificuldades, dos nossos pecados. Mas também acreditar que Ele é o que pode nos ajudar a não pecarmos mais. Então, como aquele homem saiu naquele dia curado, com a mão restaurada, que nós possamos passar por essa terra, na presença de Cristo, e sermos restaurados das nossas dificuldades. Que Deus seja louvado, que Cristo esteja com cada um de nós. Amém.